Olá meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu vídeo. Hoje eu vou falar da Tina. Vocês conhecem a Tina? Mas antes de eu começar a falar do assunto do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês aquele like, se inscrever, porque isso vai fazer com que o meu vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá. A Tina nada mais é do que aqueles símbolos que tem na etiqueta das roupas. É, pessoal, é isso mesmo. A etiqueta ela não serve somente para a gente saber a nossa numeração, mas ela vem também com instruções que ajudam a gente a lavar as nossas peças, lavar e secar as nossas peças de uma forma correta. Assim, prolongando a duração do nosso tecido por mais tempo e evitando que esse tecido se danifique. Lembrando, tá, pessoal, que a Tina existe muitos, mas muitos símbolos mesmo. E não tem como eu passar todos os símbolos para vocês aqui, porque o vídeo ia ficar muito longo. E outra também, que muitos dos símbolos para nós não vai fazer diferença nenhuma. O que eu vou tentar fazer aqui é passar os que eu acho mais interessante para nós usuários comuns, tá? Que vamos utilizar essas lavadoras aqui. Sejam essas aqui, as front load ou as top load, indiferente, ou até mesmo lavando a mão, mas que sejam para nós usuários finais. Tem muitos símbolos que eles são mais para lavagem industrial, para lavanderia, então isso não nos interessa. Eu vou começar com esse primeiro aqui, que é esse baldinho com água. Esse baldinho com água é o símbolo que diz que a gente pode lavar essa peça. Então a gente vai poder lavar tanto na máquina, né, na lavagem normal, tanto na máquina como à mão. Então esse não tem muito segredo. É um baldinho com água, significa que a gente vai lavar, a gente pode molhar essa peça, a gente pode lavar ela, tá? Agora o segundo. O segundo é o mesmo baldinho, porém ele tem uma numeração dentro. Essa numeração ela é a temperatura que pode ser lavada essa peça. Então, nesse exemplo, está 40. Então, como está 40, significa que eu só posso lavar essa peça a no máximo 40 graus. Ou seja, 20, 30, 40. Acima de 40 eu não posso. Por quê? Porque eu vou acabar danificando essa peça, né? Eu posso danificar ela, então pode desbotar, ela pode encolher, ela pode esgarçar. Então, quando aparece esse símbolo, significa que a gente tem que seguir à risca aquele símbolo ali, até no máximo aquela numeração, tá bom? O próximo é esse que mostra esse baldinho com essa mãozinha. No meu caso aqui, tá, essa mãozinha ela tá pretinha, porque foi uma escolha de quem fez esse desenho, tá? Mas a mãozinha pretinha ou a mãozinha branquinha não interfere em nada, porque o significado do símbolo vai ser o mesmo, tá? Foi só uma opção estética de quem fez esse desenho, que fez esse desenho que estou colocando aí. Mas a mãozinha pretinha, ou se você ver uma mãozinha branquinha, não interfere em nada, é a mesma coisa, tá? Quando tem esse baldinho com essa mãozinha, significa que a gente só pode lavar a mão, a gente não pode colocar em máquinas, tá bom? Esse aí ele é meio engraçado, né? Eu nunca vi, eu pelo menos não peguei nenhum ainda, mas quem sabe um dia eu pegue. Esse aí que vocês estão vendo, ele é um baldinho com um X. Então, significa que você não pode lavar a roupa. Isso mesmo, você não pode lavar esse tecido. Nem na máquina, nem à mão, nem em lugar nenhum. Você não pode lavar. Eu acredito que talvez alguma coisa assim, couro, alguma coisa sintética, meio plástico, alguma coisa assim, talvez tenha esse símbolo. Eu até hoje nunca peguei, mas se vocês virem ele na sua etiqueta, vocês já sabem que essa roupa ela não pode ser lavada. Ah, mas se ela não pode ser lavada, o que eu vou fazer? Ah, daí provavelmente tem que ver na etiqueta também se ela pode ser lavada a seco, que é um símbolo que eu vou passar mais pra frente, tá bom? Esse símbolo com esse baldinho com um tracinho embaixo, tá? Quando tem esse tracinho embaixo, quer dizer que pode ser lavado normalmente na máquina, porém a centrifugação ela tem que ser uma centrifugação baixa, uma centrifugação suave, tá? Digamos ali 400 RPM, 600 RPM, acho que no máximo. Não colocar em um RPM alto, 1400, 1200, 1000, tá?
Significa que a centrifugação tem que ser em baixa para não danificar a peça. Quando vocês verem esse símbolo que tem o baldinho com água e 2 risquinhos, então isso significa que, além da centrifugação que tem que ser em baixa rotação, você também vai ter que lavar essa peça no modo suave, né? Não pode ser no modo normal, não pode ser no modo que agrida mais a peça, e sim no modo suave. Nas máquinas, geralmente o modo suave ele é o modo delicado. Então você vai ter que lavar no delicado e ainda centrifugar em rotação baixa. O próximo símbolo é o mesmo, só que agora com 3 risquinhos. Mesma coisa, você vai ter que lavar em modo delicado, vai ter que usar baixa centrifugação e além disso, essa peça ela requer que, quando tem 3 risquinhos, que você lave ela individualmente ou então com poucas peças dentro da máquina, mas poucas mesmo. Por quê? Porque provavelmente esse tecido ele danifica quando ele se agride, quando ele raspa um tecido no outro, sabe? Provavelmente ele se danifica. E por conta disso, então, é pedido que ele seja lavado com poucas roupas para evitar essa esfregação de um tecido no outro, ou até mesmo que ele seja lavado sozinho. Esse triângulo, tá? Esse triângulo branquinho, tá? Como eu falei antes no outro símbolo, às vezes ele pode estar branquinho, às vezes ele pode estar todo pretinho. A cor do símbolo não influencia, tá? Porque o significado é o mesmo. Quando tem o triângulo significa que você pode usar alvejantes, sejam ele com cloro ou sem cloro. É permitido alvejantes. Mas agora prestem atenção nesse símbolo que está aparecendo aí na tela. Esse símbolo que tem um triângulo com uns risquinhos significa que ele permite alvejante, porém o alvejante ele tem que ser com oxigênio. Exemplo, o finish, sabe aquele finish que diz oxi alguma coisa? O Omo que diz, o tira-manchas que diz oxigênio. Ou seja, qualquer alvejante que você ver no rótulo que está escrito ali, oxigênio, O2, ação oxigênio, sei lá, cada marca bota um nome diferente no rótulo. Mas ele tem que ser com oxigênio, tá? Aí nesse caso, essa peça ela não pode ser lavada com um alvejante comum que não seja à base de oxigênio. Tem que ter esse cuidado, tá bom? E depois, o triângulo com um xizinho significa que não é permitido usar alvejante de nenhum tipo. Vamos para a secagem agora. Quando vocês verem esse símbolo aí, significa que é um desenho de uma máquina de secar, tá? Um quadradinho com um círculo no meio, ele simboliza uma máquina de secar. Seja uma lava e seca, como essa daqui, ou então somente uma secadora. Quando tem esse símbolo, você pode secar normalmente, tá? Em qualquer temperatura, tá ali. É permitido usar a máquina de secar. Quando esse mesmo símbolo tem um pontinho dentro, aí temos que tomar um pouco de atenção, principalmente nós que somos donos de uma lava e seca. Por quê? Porque quando tem um pontinho dentro, significa que essa peça ela tem que ser seca em baixa temperatura. Quando tiver 2 pontinhos ou mais, significa que essa peça ela deve ser seca em alta temperatura ou até alta temperatura. E aí é o calcanhar de Aquiles de quem tem uma lava e seca, né? Porque a lava e seca, você não tem como escolher alta, média ou baixa temperatura. A lava e seca, por padrão, ela já vem na alta, ela já seca tudo em alta. A gente não tem uma opção de poder secar em baixa, em média ou em baixa, ou escolher a temperatura que a gente quer como uma secadora faz, tá? Eu sei que tem modelos de lava e seca da LG que tem uma função que você pode usar a função alta ou a função de baixa temperatura. Tem ali um botãozinho que você escolhe aí para usar uma temperatura mais baixa. Mas eu acho que é só LG, as outras não tem. Então isso é uma coisa que temos que cuidar, porque a gente não tem essa função, né? Então o que eu faço quando eu vejo que é permitido colocar na secadora, mas
coloca na secadora com baixa temperatura, sendo que a máquina aqui não vai secar em baixa temperatura. Eu vou secando de... É meio trabalhoso, mas é o que dá pra fazer, né? Ou tu coloca assim, ou tu não coloca. Eu coloco tipo de meia em meia hora. Eu coloco a peça ali dentro, dou uma secada meia hora. Aí daqui a pouco tiro, dou uma esfriada nela, coloco ali mais meia hora. Porque daí como ela vai estar em temperatura máxima, para ela não torrar a peça, não danificar a peça, eu vou colocando aos pouquinhos. Outra coisa que eu faço também é deixá-la secando fora naturalmente. E quando ela estiver levemente úmida, eu venho aqui e coloco na máquina meia hora só para terminar a secagem. Aí assim, eu não garanto 100% que essa peça, dependendo do tecido, não vai ser danificado, mas eu corro, entre aspas, menos riscos. E eu acabo utilizando também a questão de secagem, né? Porque muitos tecidos, se vocês forem ver, se vocês pegarem as suas etiquetas agora e começarem a olhar uma por uma, vocês vão ver que tem muitas que dizem que não é permitido secar em secadora, ou que é permitido só que em baixa temperatura. Ou seja, pra gente que tem lava e seca, então a gente praticamente, se for seguir à risca o que está na etiqueta, a gente não vai secar nada, porque nada pode, entendeu? Então a gente tem que meio que dar uma adaptada ali para conseguir utilizar a máquina, né? Aí então depois tem esse símbolo aí, que é o símbolo que esse não tem erro, né? Desenho de uma máquina de secar, e o X. O X já diz que a gente não é permitido utilizar máquina de secar. Então esse não tem mistério. Viu aquela peça ali, viu aquele símbolo na peça, já não pode secar na máquina. Vou ser bem sincero para vocês, tá? As minhas roupas, a maioria diz que não pode, mas eu, como são peças já mais velhas mesmo, tipo, eu toco o terror e tipo, quer saber? Vai. Mas assim, por minha própria conta e risco, porque eu sei que pode danificá-las. A maioria delas não danificou, mas teve uma ou outra pecinha que eu vi que deu uma encolhida, mas daí eu sabia que a culpa era minha, né? Então não posso nem reclamar. Esse outro símbolo, ele é secagem também, tá? Quando você enxergar esse quadradinho numa etiqueta na tina, significa que você tem que secar ela... me fugiu a palavra. Ao natural. Tem que ser seco ao natural. A roupa tem que ser seca naturalmente. Ou seja, ela não pode ir ao sol. Ela tem que ficar ali paradinha secando. Esse mesmo quadradinho, só que agora com uma cordinha. Tá? Essa cordinha significa que essa roupa ela deve ser seca, ou pode ser seca no varal. E o varal, geralmente, na maioria dos casos, significa que vai ao sol. Mas se você tiver um varal de chão, por exemplo, ou tiver um varal na sombra e quiser secar, pode secar também, não tem problema. Significa que essa peça ela permite você secar no varal, seja ele sombra ou sol. Esse símbolo então com esse quadradinho e esses risquinhos no cantinho é que você tem que secar essa peça naturalmente à sombra. Então pode, como eu falei, pode ser num varal, mas esse varal eles tem que estar na sombra, ele não pode estar no sol, tem que ser secado à sombra, tá bom, galera? Então, o próximo, acabei falando sem querer, né? Mas o próximo é exatamente isso, é que ele é permitido secar à sombra e também pendurado no varal. Esse símbolo indica para nós que nós temos que colocar essa peça a secar na horizontal. Isso mesmo, na horizontal. Mas Everson, não entendi. Como assim na horizontal? Vou dar um exemplo. Vou pegar essa camisa aqui, tá? Essa camiseta. Geralmente a gente seca assim, né? Ou ao contrário. Enfim, assim seria o vertical. Teoricamente, o horizontal seria assim, né? Mas não, gente. Não é pendurar assim, tá? Quando ele diz horizontal, significa que nós temos que deixar essa roupa assim. Ou seja, no chão mesmo. Jogado em cima de uma grama, em cima de um plástico, em cima de uma mesa, sei lá onde é, mas tem que ser, ele tem que ficar flat, né? Do inglês flat significa plano. Então ele tem que estar numa mesa, alguma superfície assim onde ele fica deitadinho descansando, tá bom, galera?
Esse outro que tem esses risquinhos, tá? Esses 3 risquinhos, indica que a gente tem que lavar essa roupa e a gente não pode torcer essa roupa. A gente não pode usar a centrifugação e a gente também não pode torcer a mão. A gente tem que lavar e quando ela terminar a lavagem, a gente tem que pegar ela molhada mesmo e colocar, estender na vertical. Quando esses risquinhos estão assim em pé, significa na vertical, né? Assim. Só que molhada e deixar ela escorrer por gotejamento, ou seja, deixar ela molhada mesmo, escorrendo a água e secando naturalmente, tá? Até mesmo se alguns casos você vai ver esse mesmo quadradinho, só que em vez do risquinho ser na horizontal, o risquinho é na vertical. Significa que essa roupa ela deve ser seca assim, pendurada assim, e não pendurada assim, tá? Então, esse aí é a mesma coisa. Significa que essa peça aqui, que eu dei de exemplo, além de ela ter que estar no plano, ela ainda tem que estar na sombra. Ela não pode estar numa parte que pegue sol. Ela vai ter que ser seca no plano e à sombra. Essa outra com os risquinhos, lembre pessoal, sempre que tiver os risquinhos, significa que aquele risquinho é a sombra. Então nesse caso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Nesse caso aqui, essa peça ela não pode ser torcida, nem centrifugada. Ela tem que ser pendurada na vertical e à sombra. Vocês estão entendendo? Sempre quando tem os risquinhos, ela vai na sombra. Sempre quando o risco é em pé, vertical. Quando o risco é deitado, ela tem que ficar num lugar plano. Bom, esse dispensa explicações, né? O ferrinho de passar significa que essa peça pode ser utilizado o ferro de passar. E daí vem as variações. Quando tem esse ferrinho com um pontinho, é que você pode passar em baixa temperatura. 2 pontinhos é média temperatura e 3 pontinhos é em alta temperatura. Alguns casos vem também a numeração dentro desse ferrinho, que nem é quando é a lavagem. Então, conforme a numeração, tem 150 graus dentro do ferrinho, significa que essa roupa ela tem que ser passada a 150 graus, ela não pode nem ultrapassar esse 150, dependendo do tecido, menos que 150 não vai fazer o efeito desejado, mas significa que essa peça pode ser passada até 150 graus, não mais que isso, é um exemplo. E daí tem também esse outro, que é bem raro de encontrar, mas tem, que é um xizinho embaixo do ferro, tá? Então, ele indica que a gente não pode utilizar o vapor do ferro. Mas, além do ferro, ele também indica que a gente não pode utilizar nenhum tipo de vapor. Sabe aqueles steam? Aqueles de passar em pé assim? Aqueles também não pode quando tem esse símbolo aí. E daí, então, esse dispensa explicações, né? Porque é o ferrinho com X, significa que a gente não pode passar essa peça com o ferro. Seja ele a vapor ou não, não pode passar, tá? Essa bolinha, esse símbolo que vocês estão vendo aí, essa bolinha, significa que você pode utilizar a lavagem a seco, tá? No nosso caso aqui, no meu caso aqui, que é a Midea Half Guard, a lavagem a seco nada mais é que o desodorizar. Então, quando tem esse símbolo, essa bolinha, a gente pode utilizar o desodorizar ou nas concorrentes, que é chamado de lavagem a seco. Quando tem essa bolinha com um X, aí então significa que a gente não pode usar a lavagem a seco. Lembra que teve lá no começo o símbolo que dizia que a roupa não poderia ser lavada? Às vezes nessa mesma etiqueta ele vem a indicação de que a roupa não pode ser molhada, mas vem essa etiquetinha aí, esse símbolo dizendo que ela pode ser lavada a seco. Então, geralmente eles andam juntos. Quando ele vem dizendo que não pode ser lavada com água, ela pode ser lavada a seco. E por último, pessoal, que eu acabei esquecendo de tirar o print desse símbolo para colocar aqui. Mas não tem mistério. É a mesma bolinha, só que porém ela vem um W dentro. Esse W quer dizer que ela é permitida a lavagem a seco. Porém, essa peça ela pode estar úmida, né? O W é de wet, né? Úmido, molhado, assim.
Então significa que ela pode estar úmida e ela pode ser lavada na função a seco, quando tem um W dentro da bolinha. Então é isso, galera, o vídeo chegou até o final, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, quem não deixou o joinha, vai deixando o joinha aí, se inscreve aí para me ajudar. E até um próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!